Vamos voltar para a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, parágrafo 5 até o parágrafo 8. E nós vamos tratar hoje sobre os temíveis e tão difíceis de entender decretos de Deus. Esses pontos vão trazer justamente a profundidade das doutrinas da eleição e da predestinação, que revelam o caráter de Deus e o propósito de Deus na hora de salvar aqueles que ele decide salvar. Bom, o primeiro ponto, que é o ponto 5, ele vai afirmar que Deus ele predestina para a vida eterna, e essas pessoas que ele predestina para a vida eterna, elas são chamadas eficazmente no tempo certo, ou seja, no tempo em que Deus determina, essas pessoas são chamadas e elas não rejeitam o chamado de Deus. Isso significa que Deus age de forma irresistível na vida dos eleitos, dos escolhidos, atraindo eles até Cristo, de modo que a graça de Deus vai sempre vencer a resistência natural do coração humano. Detalhe, essa resistência ela existe, mas ela é vencida. A base bíblica para isso é Romanos 8,30, onde Paulo diz que aos que Deus predestinou, a esses ele chamou, e aos que chamou ele também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nesse versículo, Paulo está descrevendo o caminho da salvação, onde Deus não conduz apenas uma parte e deixa o resto a talvez acontecer, mas ele conduz os escolhidos do começo até o fim. Aos que ele faz isso, ele também faz aquilo, e ao que ele faz aquilo, ele também fará aquilo outro. É um processo onde Deus, em sua soberania, ele realiza a salvação completa dos seus escolhidos. E essa chamada é irresistível porque é realizada pelo Espírito Santo, que convence o pecador do pecado e da justiça e do juízo, transformando a mente do pecador e o seu coração para que ele possa abraçar a verdadeira fé. Já o ponto 6, ele vai falar da justiça de Deus com relação à rejeição daqueles que não foram escolhidos. Aqueles que Deus decidiu não trazer essa bênção da eleição, ele permitiu que essas pessoas permaneçam nos seus pecados. Essa é uma doutrina difícil de entender, difícil mais ainda de aceitar, só que ela é essencial para compreender a justiça de Deus. Aqui a confissão vai afirmar que Deus não é injusto ao permitir que alguns permaneçam no seu estado de incredulidade, no seu estado de revolta, pois isso revela a justiça e a santidade de Deus. Lá em Romanos 9, 22 e 23, nós vemos a explicação de que Deus, querendo mostrar da sua ira e dar de conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes da fundação do mundo preparou. Nesse ponto nós vemos que Deus ele é glorificado tanto na sua justiça quanto na sua misericórdia. Aqueles que são passados por alto, ou que não são escolhidos, que não foram chamados para a salvação, eles não foram condenados porque Deus arbitrariamente assim decidiu, mas porque permaneceram em seu pecado. E Deus, sendo justo, permite a consequência natural da incredulidade dessas pessoas, e que essa incredulidade, o castigo por essa incredulidade, se manifeste. O ponto 7 vai dizer, ou vai trazer à luz, que os decretos de Deus, eles não mudam, eles são eternos. O que ele determina, o que ele ordena, ele de fato cumpre, porque o seu conselho, a sua vontade, o seu plano, ele é eterno. Ou seja, Deus não é alguém que faz um plano e porque deu errado ele muda de ideia. Mas na verdade ele decide fazer e de fato faz o que ele decide. E essa ideia traz grande conforto para o cristão, porque garante a nossa salvação e assegura ela nas mãos de Deus, que não muda de ideia. Em 2 Timóteo 2,19 nós lemos que o firme fundamento de Deus permanece, tendo o selo que é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa segurança ela não é baseada na nossa capacidade de manter a fé, mas na fidelidade de Deus em cumprir as promessas que ele fez. Esse ponto vai nos ensinar que Deus não volta atrás nos seus decretos, nas suas vontades, nos seus ordenamentos, nas suas ordens, porque ele é fiel e ele é imutável. Assim, os eleitos, os escolhidos, podem ter plena confiança de que, se foram de fato escolhidos desde antes da fundação do mundo, eles serão guardados até o fim, não por seus méritos, mas pela graça de Deus e pelo caráter de Deus, que é fiel em cumprir tudo aquilo que ele promete. Por último, no ponto 8, nós lemos que Deus ele é fonte de consolo e santidade através da sua predestinação.
Ponto 8 vai instruir a gente, vai ensinar a gente a tratar a doutrina da predestinação com prudência e reverência. Essa doutrina não pode ser usada como desculpa para a presunção, para o orgulho, como se eu fosse melhor porque eu fui escolhido, mas deve ser uma fonte de humilhação e de conforto. A predestinação tem que lembrar que a nossa salvação ela é totalmente dependente da graça de Deus e Deus nos chama a uma vida de santidade e resposta a essa graça. Efésios 1,4 nos diz que, como também Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e não para vivermos uma vida de qualquer forma. A eleição de Deus não nos deixa passivos nisso. Pelo contrário, ela nos chama a viver ativamente em santidade, sabendo que nós fomos escolhidos para ser servos de Cristo, para ser imitadores de Cristo. O entendimento correto da predestinação nos leva a uma dependência maior de Deus, reconhecendo que nós somos amados e salvos pela sua graça e que isso deve nos motivar a viver para a glória dele, porque quem ama alguém quer agradar a pessoa a quem essa pessoa ama. Então, se nós amamos a Deus, nós queremos viver para agradar a Deus. Se nós de fato somos gratos a Deus, nós vamos querer retribuir aquilo que Ele nos fez, e a melhor forma de fazer isso é obedecendo a Deus.